Mãe, foi tão difícil me adaptar às ruas desse mundo caos. Os seus conselhos eu guardei em mim. Eu sei ainda não é o final. Longe de ti eu vi o desamor que assola essa capital. Estou morrendo aos poucos, mãe. Pra mim você é Deus. Pra mim você é Deus. Cara, eu sou o João Angelini, eu sou artista planaltinense e eu produzo arte. Eu também sou professor educador e sou criador e gestor do Espaço Pé Vermelho, é um espaço contemporâneo dedicado à arte contemporânea na periferia e para arte serratense, né? Porque são várias periferias. A periferia do Brasil, não sudestino, é a periferia do Distrito Federal, porque não é Brasília. Então a gente tem um foco aí nesse lugar de poder promover e construir juntos esse espaço de troca de saberes que a gente vem desenvolvendo ao longo dos anos nessa trajetória de artistas, junto com a rede de apoio inumerável e incrível que permite isso tudo estar existindo. Cara, essa pergunta é uma pergunta que aparece, né, de vez em quando. E é esquisito às vezes responder isso assim. É porque da arte. Tem uma resposta que é um pouco clichê, mas que é legal sempre pontuar. Meio que todo ser humano é da arte, né? A gente aprende a cantar antes de falar, assim. A gente desenvolve desenho antes de escrever, a gente com certeza dança antes de andar e de desenvolver outras práticas com o corpo. Então essa presença da produção e dos gestos artísticos, ela é inevitável, eu acho que faz parte até da própria definição humana, a gente pode colocar isso. A questão é que algumas pessoas param de fazer isso com certa idade. Algumas pessoas vão deixando de fazer as poesias, vão deixando de produzir as imagens, vão deixando experimentar os sons, né, os ritmos, vão deixando de bailar, de dançar. E algumas pessoas não deixam de fazer isso, elas continuam fazendo isso. E aí o motivo que leva você a continuar fazendo isso, eu não sei se eu consigo ter um para mim, eu não consigo definir com tanta precisão, né, mas é uma coisa entre um encanto com esses processos e gestos, no meu caso, uma necessidade de estar entendendo como algumas coisas funcionam e poder experimentar aquilo também. E aí explica um pouco também por que eu faço as coisas que eu faço, como você perguntou. Né? Eu poderia ser uma pessoa que faz uma pintura convencional, eu não sou animador, poderia estar fazendo só animação. E de repente eu tenho uma produção muito diversa de tipos de obras, gestos, de materialidades, de suportes, de formatos muito diferentes uma da outra. Porque eu tenho comigo, é da minha natureza, é esse lugar da investigação e de entender como as coisas funcionam. Então, por que a imagem em movimento funciona como ela funciona? De onde vem o cinema? Por que ele foi construído assim? Né? Como você representa o movimento por sequências de imagens congeladas? Como é que isso se converte no fotograma, num dispositivo eletrônico que permite a experiência real daquele movimento, né? E isso tudo foi me levando a investigar essas coisas. E depois de passar um tempo investigando isso da animação, me interessa investigar isso na gravura, na pintura, na performance. E aí eu, como artista, vou buscando as forças que cada gesto e suporte tem para falar de determinadas questões, né?
Então, às vezes eu tô com alguma inquietação, eu quero tratar de alguma coisa, sabe? E, porra, aquela imagem, ela vai ter mais consistência em tratar daquilo especificamente se ela for feita por gravura, ou se aquela imagem for gerada por computação, ou se aquela imagem acontecer fotograficamente, ou se ela ganha movimento a partir de um gesto videográfico ou de imagem sequencial. Então, eu passo a ter comigo, né, um acervo de ferramentas de produção de imagem de obras muito grandes, e que eu realmente fico transitando, flutuando entre elas, inicialmente pelo interesse de como as coisas funcionam e que questões que surgem desses gestos, desses materiais, mas depois eu também vou atrás de determinados tipos de técnicas, de formatos, para que ela, entendendo que aquele formato, naquele momento que eu discutir aquela questão, é o que vai mais agregar a definição naquilo. Então são esses dois caminhos assim, diferentes, né? Mas eu me considero um artista pesquisador de gestos. Assim, eu realmente tenho esse interesse em entender o que eu posso fazer, que tipos qual é a eloquência mesmo de cada formato que eu estou trabalhando. Assim. E chego nesses trabalhos, como esse que está aqui atrás, que não tem nem definição, você não consegue categorizar direito ele. Porque a gente pode chamar de instalação, porque ele também é uma composição de espaço nesse formato que ele está, mas ele também é um trabalho de performance, que é uma ação apresentada no tempo imediatamente, né? O trabalho se apoia principalmente no desfazer dessas imagens, dessas árvores, apresentado diretamente. Você não vê isso no registro fotográfico, no registro videográfico. A gente acompanha esse desfazer ao vivo, né? Isso é a definição de performance. Então, como é que pode a imagem ser performance? Eu não estou nem usando performatividade, é um termo curino acadêmico, para poder falar de coisas que são performance, mas não tem corpo humano. Eu já estou afirmando que é uma performance. E esses trabalhos que, por serem desdobrados desses gestos investigativos, assim, de pesquisa real de gestos e de formatos, eles, na sua maioria das vezes, eles são inadequados ao mercado e ao sistema de arte. Muitas vezes museologicamente inadequados. Esse trabalho é inadequado em todas as instâncias, ele é muito bom exemplo disso. Ele está soltando poeira e cinza nessa exposição, isso aqui provavelmente não poderia estar compartilhado. O espaço com obras históricas que pertencem a acervos e que são caras, porque a museologia da instituição não ia permitir que um trabalho que desprende cinzas estivesse do lado de uma pintura moderna, sei lá, de 1940, entendeu? Provavelmente não. E é uma inadequação também de mercado, são formatos e feita de coisas que não correspondem nem a 3% do que é circulado no mercado de arte, de colecionismo. Né? E aí entra um outro desafio que a Luciana Paiva, que é a curadora dessa exposição, coloca, que eu não tinha percebido isso também. Eu não sou um investigador que vai atrás de como as coisas funcionam só nessa dimensão do objeto artístico do ateliê. Me interessa também como as coisas funcionam na dimensão institucional. Como é que uma carreira se estabelece, como é que um artista é legitimado, como é que determinados tipos de obra de arte têm mais facilidade para penetração e escoar em determinados sistemas, que tipo de lógica lobista, capitalista opera dentro desse nosso sistema. Então, essa cabeça que vai investigar como as coisas funcionam para além também do objeto artístico, mas em como as coisas operam nesse lugar da nossa formação, nesse lugar das nossas publicações, das consolidações de carreira, enfim. E aí, tendo consciência dessas coisas, eu vou criando estratégias para poder sobreviver, que daí é uma segunda parte da resposta, quando se pergunta por que fazer arte, como é que você, né, por que você é artista? Eu digo, a gente, né, todo mundo faz arte, algumas pessoas param, algumas pessoas continuam. Só que daí tem um segundo momento, e que é uma pergunta que a galera ainda não aprendeu a formular, e que é fundamental. Quando é que você percebeu que ser artista é uma possibilidade profissional? Essa pergunta ela é muito chave. E perguntar ela diretamente, objetivamente, muda muito o status da conversa, porque
né, você não fez essa violência hoje, mas é muito estranho quando a pessoa chega para mim e pergunta: você vive de quê? Porque é uma pergunta que ela é formulada com certo pudorico, tabu e pudor. Eu já tinha falado pudorico. A pergunta que é formulada com certo pudorico e tabu, como se você não pudesse perguntar para mim: você faz dinheiro com o quê? Ou você paga as contas com quem? Então você pergunta como é que você vive, como se viver, né? E no sistema que a gente está, ele está diretamente relacionado com dinheiro, porque vai ser o dinheiro que vai estabelecer como eu vou viver nesse mundo. Só que é diferente. Então, essa pergunta de quando é que você percebeu e passou a lidar com a sua produção artística de maneira profissional, estabelecendo uma regularidade de remuneração que você consiga se estabelecer enquanto pessoa nessa sociedade, é diferente de quando você começou a fazer arte. Quando você começou a fazer arte, ora bolas, comecei a fazer arte desde neném, como todo ser humano. Eu só não parei de fazer. E aí isso acontece quando eu fui tendo contato com as primeiras instituições de arte. Primeira vez que eu fui numa exposição, e o primeiro contato com a arte contemporânea é extremamente libertador, velho, porque puta merda. Eu fui na exposição que o Lincoln Silva me convidou, uma vernissage, e tinha uma performance da Dani Bezerra e do Leopoldo, e ver aquilo foi muito libertador, porque puta, eu olhei aquilo e falei: caralho, tipo, é possível isso nesse ambiente? E isso é um trabalho? Fazer esse tipo de coisa? Mano, desculpa, eu quero estar num lugar em que eu possa fazer qualquer coisa. Isso é ser reconhecido como trabalho. Né? Foi muito libertador, sabe? E óbvio que eu já tinha entendido que não é fazer de qualquer jeito, mas é fazer qualquer coisa pode ser considerado arte contemporânea, desde uma banda tocando, desde a apresentação de uma cena, desde uma acrobacia, ou uma grande estrutura arquitetônica, uma grande a composição sonora. Tudo isso é possível de ser arte, é muito legal. Óbvio que depois que você começa profissionalmente a circular por esse território e por essas instituições, você vê que isso não é bem assim. É um ambiente também extremamente tóxico, mentiroso, que opera, né, num capitalismo desenfreado, porque é um ambiente sem regulamentação, sem as ferramentas de proteção que outros trabalhadores têm direito, porque nós não somos regulamentados tecnicamente no Brasil. A artista não existe um CNPJ para artista, apesar de ter o comerciante de obra de arte. E aí você vai entendendo que você está num ambiente extremamente violento, né, que opera todas as ferramentas coloniais mesmo, de extrativismo, de apagamento, de silenciamento, de privilégio, de classes, de castas, de extrativismo, de temáticas, enfim. Mas aí você é uma parte disso, é muito... E aí demora um pouco para você se recuperar das porradas que você ganha e entender que toda essa dimensão violenta do sistema de arte, ela não tem origem nas questões artísticas, mas ela é desdobrada de um capitalismo no qual esse sistema está inserido. Talvez a gente comece isso tudo com um pouco de ingenuidade, achando que o sistema de arte é uma coisa paralela, que acontece independente desse sistemão, que é o mesmo sistema da guerra, das invasões, dos saques de cultura, dos saques de minérios, de minerais, de pedras, dos estupros, dos ecocídios, dos genocídios. É o mesmo sistema. E que a violência que tem no sistema de arte é oriunda dessa lógica liberal capitalista. Ela não tem origem nas questões de arte. A arte lida com a poesia, com a beleza, com a esperança, com os questionamentos, sim, né? com as reflexões sobre as dores, sobre os dramas. A gente também fala dos dramas, das feiuras, mas é muito importante tentar separar. Óbvio que não é fácil, uma coisa se confunde com a outra, a coisa também determina a outra. Mas é isso, é mais ou menos esse rolê que é se perceber artista. Primeiro, que eu acho que é importante a gente entender o artista como trabalhador, tá ligado? O artista, ele é um trabalhador, e dentro dessa estrutura do ecossistema, do sistema de arte, o artista, ele é a parte frágil, ele é o grande proletário. E eu não consigo, aqui ou em qualquer momento, julgar um irmão meu artista que, pela necessidade de remuneração ou pela urgência de uma certa... alcançar determinado reconhecimento, até para poder existir,
porque a gente chega na lógica de apagamento mesmo, que a gente se sente às vezes colocado no lugar de inexistência, nós só passamos a existir a partir do momento que a gente é reconhecido por essa merda desse sistema. Eu não consigo julgar um irmão artista meu que vai, de certa maneira, produzir algo para atender a expectativa do sistema ou que o mercado, que o público tendo que vai vir a ser uma obra de arte, tá ligado? A pessoa precisa daquilo e é uma questão também de formação, e é uma questão de quem dispõe de tempo e recurso para poder desenvolver um trabalho de fato autoral e que tenha determinadas dificuldades em ser inserido por ser tão autoral assim. Óbvio que dentro dos sistemas de arte, eu estou falando meio que todos, da música, da dança, né, eu não considero o cinema um sistema de arte, tá? Eu considero uma indústria de entretenimento. E sabe, quem pode esperar 5, 15, 20 anos desenvolver um trabalho de fato, gente? É também uma bobagem. A autoria também é uma coisa esquisita quando você pensa, né? Mas tem um lugar que é muito curioso, assim. O que a gente estuda como a produção artística atual, ou a do século passado, ou a do milênio passado, é aquilo que é publicado, é aquilo que é registrado. Então, às vezes, a gente está com certa birra com determinadas produções, achando que elas são pastiches, ou que elas são todas parecidas uma com a outra. Ah, cara, na moral, a responsabilidade disso está acontecendo são com as instituições que publicam isso, não é com o artista. O que eu posso te garantir é que no Brasil e no mundo todo vai ter artista produzindo trabalho, tá ligado? Provocador, selvagem, com carga autoral realmente mais incisiva, mas o sistema publica mais do mesmo, faz parecer que existe uma certa hegemonia entre os artistas. Isso não é responsabilidade dos artistas. Agora, a parte mais demagoga e hipócrita toda é que esse mesmo sistema, os curadores, os responsáveis por essas publicações, né, pela criação desses cenários, os curadores, os galeristas, vez ou outra se voltam e falam: nossa, os artistas estão todos conformados e alinhados com os interesses institucionais, produzindo obras, sabe, comportadas, adequadas àquilo. Ah, meu irmão, na moral, vai tomar no meio do seu cu. Claro que a responsabilidade é de vocês. Vocês criam um cenário completamente apático e vão responsabilizar os artistas para isso? Aí eu tive que ouvir, em feira de arte bilionária em São Paulo, que os artistas estavam todos acovardados, ainda tem a pachorra de chamar uma pessoa que encara levar a vida como artista de covarde. Ah, tá de sacanagem, um bilionário galerista vai se fuder, tá ligado? A única coisa que você consegue falar pra esse filho da puta é: irmão, paga a conta dos artistas, que a gente se enche de coragem pra fazer a porra da arte engajada e contestadora. Mas não, vocês ficam nessa merda, querendo transferir pro artista a responsabilidade do cenário que vocês que têm poder, que vocês que lidam com as engrenagens de legitimação e de criação de cenário, que fizeram, porra. Então, assim, cara, esse lugar é muito complicado, porque você tem também agentes, curadores e galeristas que são corajosos, que enfrentam essa lógica hegemônica de pasteurizar tudo e, sabe, de maneira corajosa, colocam trabalhos difíceis, indigestos desse sistema contestador de fatos. Então a gente vai encontrando, quando você começa a circular, esses parceiros, a gente vai encontrando semelhantes, pessoas que dividem esses valores com a gente. Né? Galeristas, inclusive, colecionadores que topam uns rolês, às vezes, muito complicados, muito duros, e vão com a gente fazendo, porque só a gente não faz porra nenhuma. Agora, você vê os grandes donos do sistema reclamando de que a crise, né, é pela falta de coragem de artista, é demais. Na minha cabeça, é o cúmulo você responsabilizar a parte baixa do rolê. E não tem como você lançar uma reflexão dessa sem desconsiderar o contexto, assim. Óbvio, né? Quando eu falo de mim, para mim, né, o tipo de artista que eu sou, o tipo de obra que eu admiro, eu gosto mais desse lugar que tensiona mesmo as possibilidades do que é uma obra de arte. Eu gosto desse lugar da investigação para chegar a informar. Porra, formato é conteúdo, caralho.
sabe? Não é só o que eu estou dizendo na dimensão narrativa, de representação da coisa, não. A maneira como eu falo é um puta conteúdo. É uma narrativa também. Eu gosto disso. E para mim, existe um desafio de você criar uma determinada suspensão estética com o público que vai se deparar com o seu trabalho em algum ambiente. Entende? E aí eu quero que tenha essa estranheza. Então busco, às vezes, sabe, criar situações em que as pessoas até se questionam se aquilo que elas estão vendo é um objeto de arte, assim. Né? Porque, óbvio que é uma reclamação comum, né? Até uma fala muito legal do Valtércio Caldas, que é uma provocação muito boa, uma reflexão muito boa. É muito comum, é foda isso, que algumas pessoas reclamam da arte contemporânea porque elas não têm a expectativa prévia atendida do que seria um objeto de arte. Daquelas definições bem conservadoras e da cabeça pequena provinciana, né, colonizada, do que é uma coisa bela, artística. Aí elas acusam aquilo de não ser arte, elas acusam aquilo de ser arte degenerada. Aí você encontra uns textos bem fascistóides na internet, uns videozinhos, arte degenerada. E a galera também, né, se estudar um pouco, vai até chegar na galera que usou esse termo de arte degenerada para se referir às vanguardas modernas. Eu não queria estar partilhando postura histórica com essa galera, não. Mas é muito curioso isso, né? E essa reclamação de você tá tendo uma experiência estética legal, cara, de se deparar pela primeira vez com algo que você não conhecia antes. Uma série de coisas novas surgem a partir disso. Só que daí você fica desconfortável com isso, porque você não teve essa expectativa do que seria arte ou belo atendido. E aí se pergunta, né? O Valtércio faz essa pergunta que é muito, muito boa, né? Porra, mas que merda, o que é uma coisa que se pareça obra de arte? Qual é o profissional que está preocupado em fazer algo que se pareça uma obra de arte? Né? E a resposta inevitável, o único profissional que está preocupado em fazer algo que se pareça obra de arte é um falsificador. O artista, ele não está preocupado em fazer algo que se pareça obra de arte. Né? E óbvio que esse falsificador não é aquele que deliberadamente quer se passar pelo outro famoso. Não é isso, não. Mas o falsificador é aquele que produz arte para atender expectativas de mercado, de público, de instituição. Entende? Porque se ele faz um trabalho com essa intenção de atender isso, obviamente ele vai estar deixando de desenvolver uma coisa de fato autoral. Mas de uma maneira muito curiosa, né, e muito bonita, muitos artistas que adquirem essa postura de atender essa expectativa produzem obras incríveis e maravilhosas, porque as coisas não são lineares, né? E tem gente que consegue realmente fazer e dar contribuição com essa postura. Então isso que eu falo é confuso, porque mesmo adquirindo a postura crítica a quem faz isso, de repente eu lembro de uma galera que fez isso e fez uns trabalhos muito bons e põe coisa para discutir na roda e dá contribuição para a mudança das coisas. Então não existe uma norma, uma maneira que é correta ou não, né? Mas eu acho que olhar a estrutura onde tudo está inserido, que vão definir o que é, o que não é arte, é muito importante, e entender que existe uma lógica de poder que mantém essa estrutura toda funcionando, né? E que daí operam outros fatores. Isso é uma coisa que eu aprendi com meu amigo Agnaldo Farias, né? Para além do objeto artístico, existem outros fatores que induzem a qualificação do trabalho. Então você vai olhar para determinada peça com uma certa disposição em se relacionar com ela quando ela está em determinado contexto institucional, por exemplo. Será que você reconheceria qualidade naquele trabalho que você viu na Bienal de São Paulo, se você visse ele num bar em Planaltina? Ou na casa de alguém na Ceilândia? Será que aquele trabalho que você viu no espaço independente autônomo, né, em Rio Branco, e que você achou bobo, ingênuo, colegial, você não passaria a perceber altas qualidades, reflexões e maturidade se você visse ele na Pinacoteca do Estado de São Paulo? Quanto desses outros fatores que induzem a qualificação do trabalho nos colocam
disponíveis para se relacionar com a coisa ou nos travam e nos colocam bloqueios? Porque essas coisas existem, né? Você não vai poder dizer que o cenário do que se entende como bons artistas, a representatividade de corpos, de gêneros, de raças, de territórios e etárias que a gente tem de maneira hegemônica para determinados nichos, é porque eles são melhores artistas que os outros não estão representados. Obviamente não, são vários desses fatores que induzem essa qualificação. Então essa pergunta é muito complexa, porque não dá para ser reducionista e falar, o artista tem intenção de vender, logo faz isso. E porque também não garante porra nenhuma. Essa eu acho que é a parte dramática, sabe? Você como artista, né, porra, eu considero artistas, mano, isso é muito importante. Toda pessoa que fala assim, velho, vou tocar a vida como artista, ela já merece o respeito da porra e nunca ser chamado de covarde. A última coisa que você pode fazer é isso. Uma pessoa extremamente corajosa. E aí ela, né, porra, nós somos inteligentes, seres humanos são inteligentes, vai. Você olha para o sistema, você rapidinho reconhece a tendência que está acontecendo e que está expondo e vendendo. Então o artista consegue adaptar e fazer coisas para atender essas tendências. Aí ele pega e adapta a produção para atender essas expectativas, essas normas vigentes naquele momento do que seria uma boa obra de arte. E ele não tem garantia nenhuma que esse trabalho vai ser incorporado nesse sistema. E aí é o conselho que eu dou, né, nesses 20 anos de trajetória. Cara, na moral, se mantenham compromissados com as suas questões, se mantenham compromissados com seus gestos. Porque você abrir mão deles para se adequar ao sistema não garante que você vai ser reconhecido e remunerado por esse sistema. Então tenha pelo menos a satisfação de estar produzindo aquilo que te encanta, aquilo na qual você tem ainda, né, a paixão em produzir e discutir. E aí você tem que lembrar que existe uma outra dimensão da profissão de artista, que é o agenciamento do seu trabalho. Aí depois de pronto você vai criar estratégias para poder botar isso para circular, para vender e ter o retorno financeiro e institucional que você precisa para existir nesse sistema, né, para usar um termo que eles comumente usam para poder, né, dizer que somos relevantes ou não. Então, e só para fechar aqui a conclusão da coisa, lembrar, mano, que às vezes seu trabalho está com certa dificuldade para ascender no sistema, para vender, e que não é necessariamente culpa da sua obra, tá? O capitalismo, ele conseguiu o maior trunfo capitalista, e que manter as coisas como estão, para ter convencido que a culpa da pobreza e da miséria é do pobre e do miserável, que ele é responsável por isso. E não ele é resultado de uma estrutura extremamente violenta que coloca ele naquele lugar deliberadamente. E isso também acontece no sistema de arte. Então nós artistas acabamos achando que nós estamos produzindo aquém, que nós não estamos trabalhando o suficiente, que nossa obra não é adequada, né, que eles estão trabalhando enquanto nós dormimos, e a gente acaba se culpabilizando para uma coisa que não é bem assim que funciona e não é mesmo. Então lembra que tem um trabalho a ser feito e que você está sempre correndo distâncias continentais com uma série de barreiras e bloqueios. É difícil mesmo, infelizmente, as coisas funcionam assim. E que daí a parte que me magoa e tem uma coisa a ver com classe, categoria mesmo, né? São artistas que ascenderam no sistema e aí dá para encher a boca e falar, meu irmão, todo mundo que ascendeu foi impulsionado por algum agente poderoso desse sistema. Concessões foram feitas em várias instâncias morais, estéticas, éticas. E tudo bem. O que não dá é para você, artista que ascendeu, sentar num lugar meritocrático e ficar julgando os que estão na correria para poder ascender também. Entende? Você não pode falar que você chegou lá porque você é bom artista. Porque se você fala, você está dizendo que quem não chegou porque é ruim. Você não pode sentar num lugar meritocrático e achar que você está lá pelo seu corre, ou porque seu trabalho é bom pra caralho. Por quê? O do coleguinha que não ascendeu não é bom pra caralho? E depois que você fez todas as concessões, você julgar o artista que está na necessidade de pagar conta
de aluguel de comida por estar conversando com os senhores dessa estrutura, sendo que você cansou de jantar com eles na casa grande, não, mano. Aí não dá. Aí vira um bagulho que é realmente complicado demais, porque é mais do que insensível, é demagogo, né? E é hipócrita, mesmo que seja para compor um personagem que você vive encenando de altamente contestador esse sistema que te favoreceu, que você fez todos os diálogos. Então a gente tem essas figuras também. A gente tem que lidar de uma maneira, talvez um deboche, talvez com ironia, mas que são muito ofensivos. E o Pé Vermelho ele surge exatamente da consciência desse sistema todo, por um grupo de artistas aqui do Distrito Federal, né? Ele é um projeto de décadas já, em que a gente pensava as lacunas da nossa formação, né? A formação acadêmica de artista ela é muito falha, a academia tem uma certa dificuldade em se relacionar com qualquer coisa que esteja fora do feudo acadêmico. Então você tem todo um circuito, uma forma de operar profissional, e a formação, talvez eles tenham razão, né? Faculdades, universidades são para formar pesquisadores, não são para formar artistas. Tanto que o que a gente produz, que é objeto de arte, não é reconhecido na academia como o próprio conhecimento, o próprio saber, a própria tecnologia, né? Ela é no máximo objeto de estudo do qual se tira conhecimento, saberes e tecnologias. E aí a formação fica muito deficitária se você pensa em formação de artista, né? Os artistas saem muito vulneráveis aos jogos dessa estrutura, dos poderosos dessa estrutura. Então a gente criou o Pé Vermelho muito em cima desse lugar, de poder oferecer para o artista que tem pretensão de tocar uma vida profissional como artista, um lugar de troca de saberes, de formação nessa instância da profissionalização e como se proteger para poder transitar para um ambiente tão tóxico sem se machucar tanto. Como desenvolver estratégias de sobrevivência e de existência nesse mundo, como produzir e agenciar sua produção. E óbvio que é um gesto extremamente político e afetivo, a gente monta isso em Planaltina, numa quebrada. Tá? Só o fato da gente estar aqui já diz muita coisa, já diz muito do posicionamento. Né? Porque num ambiente que é extremamente lobista, onde as trocas interpessoais de favorecimento que determinam a maioria da ascensão e de apagamento desses artistas, você criar um espaço cultural, um ateliê, galeria, uma quebrada como Planaltina, nossa, é de certa maneira burro, né? Porque, óbvio, a gente vai fazer nossos open studios, nossas vernissagens, a gente não recebe os grandes poderosos que podem alçar nossas carreiras em determinados momentos. Mas aí, cara, para vocês que julgam a gente burro por estar fazendo isso, saibam que nós não queremos chegar no lugar que vocês querem chegar, muito menos fazer o caminho que vocês querem fazer. Nós nem competimos, a gente está querendo fazer outro rolê. Porque aqui a gente aprendeu com o MC Oráculo, com o Cezão aqui em Planaltina, o nosso trabalho não é para alcançar o primeiro lugar, nosso trabalho é para destruir o pódio. E é muito diferente você trabalhar para uma coisa e para outra. A gente tem uma dimensão de diálogo? A gente tem uma dimensão de diálogo, o sistema está aí, os agentes estão aí. A gente conversa com ele, a gente lida com eles e o mais legal, a gente encontra parceiros nesse sistema que contribuem muito com a causa. Então a gente está aqui, batalhando para isso, nessa quebrada que chama Planaltina, no Distrito Federal, promovendo arte periférica, arte serratense, não hegemônica, longe do centro bandeirantista que acumula todo o saber e tecnologia e matéria-prima do país numa cidade só. Imagina se o povo soubesse a força que tem, que planta, que colhe, retira o minério, que vira garfo, faca e colher, sério. Que lava, que passa, que arruma, que pinta, que dança, que canta, bate laje, é tijolo por tijolo e a pluma. O povo que faz a lança, carrega a santa, que faz o milagre, divide o pão da fábrica ao chão, teto a parede, em balanço em cima do mar. Que joga a rede, programa a rede, engenha satélites, que produz computadores, que fazem arte, costura, borda e ergue o estandarte, que resiste em sua cultura, espalhada por toda parte.
Imagina se o povo soubesse a força que tem. Imagina se o povo soubesse a força que tem. Imagina se o